Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um escritor que acabou ganhando um título, nossa, um título quase da realeza, que o coloca no topo de um gênero literário muito específico. Vamos falar de Santiago Posteguilho, o aclamado rei de Roma. Pois é, essa é a frase que deu origem a toda essa nossa análise. É uma afirmação bem forte, né? Ela não só elogia, mas praticamente coroa um autor como o governante absoluto do seu território, o romance histórico sobre a Roma Antiga. Então, a pergunta que fica é essa: como é que alguém ganha um apelido desses, tão impressionante? A gente vai investigar exatamente isso, desvendar os elementos que construíram essa reputação e ver se essa coroa realmente lhe serve. Para entender essa história toda, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, vamos olhar de perto essa tal coroa. Depois, a gente vai conhecer o homem por trás dela e explorar o seu verdadeiro império de livros. Na sequência, vamos analisar o método de escrita dele e, por fim, avaliar o seu legado. Tudo pronto? Então, vamos lá! E assim a gente começa a nossa investigação. O que é que significa, na prática, ser o rei de um gênero de livros? Olha, ser chamado de rei nesse contexto é muito mais que um simples elogio. Implica um domínio, um padrão de qualidade e uma popularidade tão grandes que o autor simplesmente se destaca de todos os outros. Quer dizer que, para milhões de leitores, o nome dele virou sinônimo do próprio gênero. Certo. Agora, vamos conhecer o homem que disputa esse trono. A base do poder dele não vem só da imaginação, não. Vem de uma formação acadêmica, olha, muito rigorosa. E aqui está o pulo do gato. O Posteguilho não é apenas um romancista, ele é um filólogo. O que é isso? Basicamente, é um especialista que dedicou a vida a estudar textos antigos, a entender as nuances da linguagem e todo o contexto histórico por trás dela. Essa formação acadêmica é o alicerce de tudo o que ele escreve. Ela dá uma camada de autenticidade, de rigor histórico que poucos conseguem igualar. Ele não está só inventando uma história. Ele está, na verdade, reconstruindo um mundo com a precisão de um especialista. E com essa base super sólida, o Posteguilho foi construindo um verdadeiro império literário, sabe? Livro por livro, conquistando o vasto território da história romana. E que império, hein? As obras mais famosas dele incluem sagas épicas que exploram diferentes eras de Roma, desde a República, com a trilogia de Cipião, passando pelo auge do Império, com a trilogia de Trajano, até as Mulheres Poderosas, com a série sobre Júlia Dómina e, mais recentemente, as origens de Júlio César em Eu Sou Roma. O interessante de comparar essas duas trilogias é ver a variedade dentro do reino dele. A de Cipião foca na genialidade militar, na luta pela sobrevivência da República. Já a de Trajano mergulha fundo nas complexidades do poder imperial, da lealdade, da traição. São dois mundos romanos bem diferentes, mas ambos trazidos à vida com a mesma maestria. Então, como ele faz isso? Qual é a fonte do poder dele para criar mundos tão vívidos, tão convincentes? Bom, a resposta está no método de trabalho dele. O processo pode ser dividido em 4 passos cruciais. Tudo começa com uma pesquisa acadêmica exaustiva. Depois, dentro dos fatos, ele vai buscar o drama humano, sabe? As emoções, os conflitos. O próximo passo é a arte de misturar o que é historicamente comprovado com a ficção, que é necessária para preencher as lacunas. E por fim, ele molda tudo isso numa narrativa épica, daquelas que prendem a gente. E é aqui que a mágica acontece. Ele consegue agradar tanto quem busca rigor histórico quanto quem quer uma trama emocionante, cheia de personagens complexos e reviravoltas. Os livros dele são, ao mesmo tempo, uma aula de história e um baita thriller. Com tudo isso em mente, a gente chega à hora do veredito. Afinal, qual é o legado do Posteguillo e o que a gente pode dizer sobre essa reivindicação ao trono do romance histórico romano? Bom, os números falam por si. Mais de 4 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Isso não é apenas sucesso comercial, gente. Isso é um fenômeno cultural. É a prova de uma conexão gigantesca com o público. Mas o impacto vai muito além dos números. O ponto principal é que ele transformou um tema que poderia ser super acadêmico em entretenimento de massa. Ele fez milhões de pessoas se apaixonarem de novo pela história de Roma, seus heróis e suas tragédias. Ele funciona como uma ponte entre a academia e o grande público. Então, para resumir o caso, a gente tem o rigor acadêmico de um filólogo, o talento de um mestre contador de histórias, uma obra vasta e aclamada e um verdadeiro exército de leitores fiéis. As evidências são, no mínimo, bem convincentes. E assim, a gente volta à nossa pergunta inicial.
Embora a palavra rei seja uma metáfora, claro, os fatos que a gente analisou mostram um domínio sobre o gênero que é, sem dúvida nenhuma, digno da realeza. O legado dele não está apenas nos livros que escreveu, mas na maneira como ele redefiniu o que um romance histórico pode ser, tornando o passado mais vivo do que nunca.